Tudo bem, pessoal? Então voltamos em mais um bloco aqui. Nesse bloco agora, a gente vai trabalhar com os documentos, que são os documentos do CIAF, que geram entrada e saída de recursos da conta única, e outros documentos complementares. Então vamos lá. A gente tem aqui a conta única, então a gente já viu que a conta única ela possui esse código aqui no ativo, né? No caixa. Então a gente tem aqui a conta 1.1.1.1.2. Aí aqui vai depender, vamos colocar aqui XX. E aí, vamos supor que você tem aqui 10 milhões de reais. Esse valor pode aumentar e pode sair. Então esse valor ele pode aumentar, mas esse valor também pode diminuir. Ou seja, ele pode aumentar e pode diminuir. Aumentar e diminuir. Certo? Aí o que a gente quer saber agora nesse bloco da aula, quais são, e pode ter outros eventos, mas sim, vamos começar por esses mais fáceis. Quais são os documentos que trabalham com a entrada de recursos e quais são os documentos que trabalham com a saída de recursos. Então vamos lá. Então, os documentos que trabalham com a entrada de recursos, vamos começar por eles aqui. Você vai ter a GRU, que é a Guia de Recolhimento da União. Você vai ter o DARF. Você vai ter a Guia de Previdência Social. Você vai ter a Guia do Salário Educação. E você vai ter a GFIP. Então esses são os documentos de entrada na conta única. Certo? Cada um desses vai ter uma finalidade, a gente vai explorar a ideia geral de cada um deles. Então, a GRU ela serve para trabalhar com todas as entradas de recursos que não estejam aqui. Todos os recursos da União, exceto os que constam a seguir. Os que constam a seguir. Ou seja, a GRU é o que sobrou. Se tem um recurso que tem que entrar na conta única, ele não se encaixou aqui, ele é por GRU. Por exemplo, uma multa aplicada a um fornecedor que não entregou no prazo. A multa, a princípio, é GRU. Uma devolução de um livro atrasado numa biblioteca pública. A multa vai para a GRU. O aluguel vai para a GRU. Uma devolução de algo que você pagou a mais. Ou seja, você pagou alguma coisa a mais para o fornecedor vai devolver. GRU. Uma aplicação de suprimento de fundo que sobrou. Foi aplicado, o agente suprido recebeu 5 mil e ele sacou, porque ele tinha um cartão na modalidade saque, e ele devolveu 1.000. Como é que eu registro o documento desses 1.000? GRU. Beleza? Agora, vamos para o próximo. E o DARF? O DARF são os recursos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, o DARF seria esse. Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN. Então, o DARF estaria aqui. E a Guia de Previdência Social? A Guia de Previdência Social seriam as contribuições previdenciárias. Contribuições previdenciárias. A guia de salário educação seria a contribuição do salário educação. Contribuição do salário educação.
E esse recurso, é importante que a gente diga isso, ele vai para o FNDE. Esse recurso aqui ele vai para o Fundo Nacional do Desenvolvimento do Ensino, ou do Desenvolvimento da Educação. FNDE. E a GFIP? A GFIP é para recolher o FGTS. E a GFIP seria o FGTS. Beleza. Isso aqui são os documentos de entrada, certo? Para a conta única. E quais são os documentos de saída da conta única? O principal documento é esse daqui. Alguns entendem que é um só, outros não. Eu vou dar uma explicação depois. Ordem bancária. Certo? Seria o principal. Só que além desses dois, além desses aqui e desse aqui, que é a ordem bancária, tem mais dois que a gente pode usar falando em conta única. Seria o seguinte. Então, o documento que a gente tem aqui seria o NS e o ANL. A ANS seria a nota de lançamento de sistema. Nota de lançamento de sistema. E a ANL seria nota de lançamento por evento. Então, eu entendo, e a gente vai ler daqui a pouco o conceito oficial, que a nota de lançamento de sistema, ela também pode ser usada para tirar recursos da conta única, ou para colocar recursos na conta única. Então, ela pode ser de entrada e saída. Eu vou ler o conceito e vou dizer daqui a pouco por quê. Entrada e saída. E a nota de lançamento por evento, não. Ela tem uma função específica. Ajustes na conciliação da conta única do Tesouro Nacional. E aí, essa questão de conciliação na conta única vai ser o último item do nosso curso de hoje sobre conta única. O último item que a gente vai tratar. Então, pessoal, de forma simples, objetiva, esses são os documentos de entrada e os documentos de saída, e um documento que eu entendo que ele pode ser de entrada ou saída, eu vou mostrar por quê. Então, vamos lá. Vamos avançar aqui. Então, ordem bancária, para pagar, GRU, tudo que não for o resto, o DAF, GPS, GSE, FGTS. Agora, vamos lá. Ó. Isso aqui é o que interessa. Ó. Nota de lançamento de sistema. Ó. Movimentos financeiros efetuados pelo Bacen na conta única e registro de depósito direto. Então, pode ser que o Bacen, a pedido do Tesouro Nacional, faça um depósito direto via Banco Central com autorizado pela STN. Nesse caso, eu acho que vai entrar recurso na conta única, autorizado pela STN e pelo Bacen, certo? Através da aplicação depósito direto. E nesse caso vai se usar o quê? Vai se usar isso aqui, ó. A nota de lançamento de sistema. Tá bom? E na hora de sair, idem. Tá bom? E a nota de lançamento por evento seria os lançamentos complementares de consolidação da conta única. Pessoal, aí vamos lá, que é uma questãozinha de reforço. A nota de lançamento é utilizada para lançamentos complementares de consolidação da conta única, gabarito certo. A gente acabou de ler, não tem nem como errar. Agora, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Eu vou falar basicamente o que você precisa saber aqui sobre ordem bancária. Aí vamos lá. Uma ou outra banca, na verdade, não vou nem dizer nem banca, eu só vi duas questões que foi no detalhe para saber os tipos de ordem bancária que existem. Duas. E elas estão no material. Duas apenas questões cobraram isso. Certo? Apesar disso, o que é que acontece? O que você precisa mais saber, que não é isso que eu ainda vou falar, que é o tipo de ordem bancária. Né? Eu vou começar pelo mais importante, que é o que mais cai em prova. O que mais cai em prova é o seguinte. A ordem bancária é o documento que é emitido no CEAF em que o Tesouro Nacional autoriza sair recursos do Banco Central para algum banco para pagar um fornecedor. Pronto, isso é a ordem bancária. A pergunta é,
Depois que é dado esse comando no sistema, isso é o que cai em prova. Depois que é dado esse comando no sistema, é possível cancelar uma ordem bancária após a sua emissão? Essa é a pergunta de 1 milhão. Aí a resposta é sim. Aí mais profunda ainda, será que é possível cancelar essa ordem bancária mesmo depois que já foi para a unidade de domicílio bancário? Resposta, é possível, só que dá um pouco mais de trabalho. Então o que é que eu vou escrever já no quadro, que é o que interessa mais? Não é nem o tipo de ordem bancária. O tipo de ordem bancária, sendo bem honesto, eu nem gravo. Mas eu vou passar aqui para você e vou mostrar uma questão que cobrou os tipos. Nem gravo. O custo-benefício não vale a pena. Agora, o que eu vou escrever aqui no quadro agora, como tudo que eu estou escrevendo até o momento, são itens que eu considero importantes você saber. Então a pergunta é a seguinte. A gente está falando agora de ordem bancária. A pergunta aqui é essa. Ó. Vamos vir para cá. É possível cancelar após a emissão? Aí eu vou colocar de uma resposta completa. Sim, mesmo que já tenha ido para a unidade bancária de destino. Resposta: sim, mesmo que já tenha ido à unidade, ao domicílio bancário, ao domicílio bancário. Beleza. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai passar agora os slides, mostrar os tipos de ordem bancária e depois a gente vai entrar em detalhamentos sobre cancelamento. Uma linguagem bem técnica, mas o que você precisa saber é exatamente isso aqui. Beleza? Então vamos lá. Então o que é que ele fala de ordem bancária? A ordem bancária será precedida do titular da unidade gestora em documento próprio da unidade. E para o caso das unidades bancárias que necessitem de autorização eletrônica, a assinatura está restrita ao ordenador de despesa e ao gestor financeiro. É exclusiva a responsabilidade do ordenador de despesa, observada a sua competência. A autorização de pagamento por meio eletrônico não elimina a obrigatoriedade de assinatura dos respectivos relatórios pelo ordenador de despesa e pelo gestor financeiro da unidade. A ordem bancária pode ser intra-CIAF e externa ao CIAF. Intra-CIAF são para as unidades integrantes da conta única que possuem um termo de cooperação técnica. Certo? Aí os tipos de ordem bancária, que é o que eu falei, o custo-benefício não vale a pena, mas eu tenho que passar por isso. Ordem bancária de crédito, certo? É utilizada para pagamentos por meio de crédito em conta corrente do favorecido na rede bancária. Ordem bancária de pagamento para pessoa física, disponibilização imediata. Ordem bancária de fatura para pagamento de boletos, né? E aí, por exemplo, boletos para água, energia, quitação de tributos estaduais, municipais e ISS. Ordem bancária para banco. Ordem bancária de sistema, utilizada para o cancelamento de OB, certo? Ordem bancária de aplicação, para fazer aplicação na conta única. Ordem bancária de processo judicial para pagamento parcial integral de sentenças transitadas em julgados, ou seja, precatórios. Ordem bancária de depósito judicial. Isso aqui é usado para sentenças não transitadas e julgadas. Ordem bancária para pagamentos da STN, se for para tiver como destinatário o Banco do Brasil. Ordem bancária para crédito em reserva bancária, para realizar os pagamentos por meio de nota de crédito às reservas bancárias nos bancos. Ordem bancária do cartão de pagamento, isso aqui é para o cartão corporativo. Ordem bancária de câmbio, operação de contratação de câmbio. E ordem bancária de folha de pagamento, isso aqui é para folha de pagamento pessoal. Pronto. Aí uma questão, uma das mais radicais que eu já vi, pergunta: qual das seguintes ordens bancárias não existe? Então, ordem bancária de crédito existe, ordem bancária de pagamento existe, ordem bancária de banco existe, ordem bancária de sistema existe, porque essa é do cancelamento. E a única que não existe, que é o gabarito, é essa daqui, ó, ordem bancária de tributos. Essa não existe. Tá bom? O que existe aqui, que tem a ver com tributos, vamos ver aqui, que a gente até passou por ela, seria essa daqui, ó. Ordem bancária de fatura. Ela é usada para pagar tributos só. Então aqui seria OBD.
Tá bom? Seria OBD. Aí você vê, por que não pode ser F? Porque F já é da folha de pagamento. Aí continuando. E cancelamento de ordem bancária? Ela pode ser cancelada no mesmo dia de emissão. Ela pode ser cancelada após a data de emissão. E ela pode ser cancelada... aí outro exemplo aqui. Deixa eu ver aqui mais um negócio. Pronto. E ela pode ser cancelada mesmo que ela já tenha sido após o envio automático para o Banco do Brasil. Então, pessoal, eu não vou passar por isso aqui porque não tem necessidade, isso até está no material. Tá? Mas o que você precisa saber é que é possível cancelar após a emissão, mesmo que já tenha ido para o domicílio bancário. Tá? Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer algumas questões de reforço sobre essa parte de documentos e de ordem bancária, e depois vamos para o último tópico do nosso curso aqui, da nossa aula sobre conta única, que é a questão da conciliação. Então vamos lá. A GRU é o documento exclusivo para o recolhimento de receita pública, a conta única do Tesouro, sendo proibida a arrecadação em outro documento distinto. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado, sabe por quê, pessoal? Olha para o quadro. Além da GRU, a gente tem o DARF, a GPS, a GSE e a GFIP. Então, totalmente errado. O Banco Central do Brasil, agente financeiro que centraliza a arrecadação da GRU, seria o Banco do Brasil. O órgão arrecadador é a unidade do governo federal que detém a responsabilidade administrativa sobre os valores arrecadados. O resto aqui estaria certo, mas aqui está errado. Próximo. Marca a opção correta. Então, vamos lá. Os valores de despesas inscritas em registro a pagar de 2013 podem ser cancelados no exercício de 2014, momento em que se inicia a contagem do tempo de prescrição. Não. A prescrição ela se inicia no dia 31/12/2013. Isso aqui está errado. Cancelado, ele pode ser cancelado mesmo. Após o cancelamento do registro a pagar, se vigente o direito credor, a despesa poderá ser reinscrita. Não. A despesa será paga como DEA, despesa de exercícios anteriores. A ordem bancária é utilizada para pagamento de despesas de órgãos públicos, enquanto as entradas de recursos na conta única são realizadas apenas pela GRU. Mais um erro aqui. E por OB, errado também. Lembrando, para entradas você tem 5 possibilidades, tá? Continuando. A conta única do Tesouro deve colher todos os recursos arrecadados pelos órgãos e entidades federais, incluindo-se os recursos destinados às atividades específicas de fundações e autarquias federais. Perfeito, não vejo erro aqui não. Os recursos oriundos de multas pagas pelo atraso na entrega de livros na biblioteca da Universidade Federal X, Fundação Pública, podem ser depositados em conta bancária da própria Universidade X ou na conta única. Então aqui eu vou trocar isso aqui e vou colocar devem ser depositadas na conta única. Por isso que aqui está errado também. Beleza. Quando a movimentação da conta única do Tesouro Nacional ocorrer em agente financeiro alternativo, não será possível o cancelamento da ordem bancária após o dia do seu registro. Será, ainda será, vamos colocar aqui um ainda será possível. Então, por isso que aqui está errado. Pessoal, então para fechar esse bloco aqui, a gente vai falar sobre a conciliação da conta única. Por que existe a conciliação? Porque é o seguinte, o Tesouro Nacional ele trabalha com o resultado primário, o resultado orçamentário, acima da linha. Por que acima da linha? Porque você pega receitas e nem despesa. Deixa eu até fazer isso aqui no quadro, que vai ficar até mais claro. Então vamos trabalhar aqui com a conciliação. Então o que você precisa saber? De quem é a responsabilidade? A responsabilidade da conciliação é da STN. Por que da STN? Porque o Banco Central é o banco. Ele mantém a conta única. Mas o gestor, o responsável é a STN. Então quem tem que fazer a conciliação é a STN. Então aqui, por exemplo, você tem aqui a STN e aqui você tem o Banco Central. O Banco Central, ele calcula o resultado do governo pela diferença, que é o delta, da dívida. Ou seja, dívida
de x1 menos dívida de x0. Esse é o resultado. Isso aqui é o que a gente chama de abaixo da linha. Esse delta é a diferença, tá? Então isso aqui seria igual a isso aqui. Já a STN, ela trabalha com a seguinte lógica. Ela trabalha com receitas menos despesas. Receitas menos despesas vai ser o resultado. E o resultado mais a dívida de x0 vai ser igual à dívida de x1. Ou seja, no final das contas vai dar a mesma coisa. Só que a diferença é que a STN ela calcula acima da linha, receitas menos despesas. E o Banco Central, ele calcula dívida menos dívida, ou seja, abaixo da linha. Que linha é essa? Essa é a tal da linha que o pessoal fala. É a linha imaginária. Essa é a linha. Acima da linha seria a STN e abaixo da linha seria o Bacen. Então pode ser que exista alguma discrepância entre os valores, certo? Da conta única, na visão do Bacen e na visão da STN. E aí para isso tem que ser feito um processo de conciliação. Aí vem a pergunta. A conciliação ela é obrigatória? Sim. E ela é diária. A conciliação é obrigatória e diária. Diária dentro da movimentação que tem, certo? Então o que é que a gente precisa saber? Só isso. Então, ela consiste na compatibilização diária, certo? Através do sistema do CIS-Bacen e do CIAF. Tá bom? Então vamos lá, para a gente fechar isso aqui. A conciliação da conta única é a compatibilização dos seus saldos no Banco Central e no CIAF. Essa conciliação é desnecessária caso não existam as pendências. Essa conciliação é obrigatória. Ela é obrigatória e diária. E diária. Então aqui está errado. Próxima. É correto afirmar que, então vamos lá, a operacionalização da conta única é efetuada por meio de documentos registrados no CIAF, verdadeiro. A conciliação bancária da conta única é de responsabilidade do Banco Central, não, é de responsabilidade da STN. Então, a princípio, o gabarito é letra A, tá, pessoal? Aqui está errado. O encerramento das contas será efetuado mediante entendimento entre a unidade gestora e a STN, não, entre a unidade gestora e o domicílio bancário. Errado. As entidades não integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social poderão efetuar aplicações financeiras na conta única do Tesouro Nacional. Essa questão aqui hoje, certo? Na época ela estava errada, mas hoje ela está certa. Por quê? Porque hoje você tem as empresas públicas, certo? Apenas na modalidade de pagamento da ordem bancária deverá conter o campo conta corrente da unidade gestora emitente a expressão única. Isso aqui também é desnecessário a gente saber. Então por quê? Porque de todo modo a resposta correta já era essa daqui, ó, que estava fácil. Tá bom? Então, pessoal, mais uma questão. É de competência do órgão do Sistema de Contabilidade Federal promover a conciliação da conta única com as disponibilidades no Bacen, certo? Então, pessoal, com isso, a gente encerra aqui a nossa última gravação, último vídeo sobre conta única do Tesouro. Espero que tenham gostado. E é isso aí. Fiquem com Deus.